Então, nesse momento de dedicação aqui que nós tiramos para discutir, debater sobre o writing, nós temos o pre-writing, né, que é o início de tudo, né, dos primórdios de como você escrever, aquele momento que entra em reflexão e o que fazer, né? Será que vai cair do céu? Não, nada vai cair do céu aqui. Né? O Sérgio vai comentar um pouco aí sobre algumas etapas importantes nesse pre-writing, né, que a gente vai parcelar aqui para vocês. Assim, antes de escrever, né, já tem o processo, tipo, também faz parte do processo de escrita, porque você tem que levar em consideração pontos, né? Então, tanto eu quanto a Suelen, a gente vai aqui explanar mais ou menos que pontos a gente deve levar em consideração, né, antes da gente começar a pegar o lápis e o papel, né, ou então no computador, né, que é onde basicamente todo mundo está produzindo hoje. Primeiramente, né, qual é o formato do texto? Né? E assim, dentro dessa pergunta, você tem que analisar a questão do contexto. Né? Normalmente, por exemplo, o aluno de graduação ele vai normalmente produzir artigos, então ele precisa entender mais ou menos o que é escrever um artigo. Né? Então, dentro da sala de aula, por exemplo, que você vai trabalhar com materiais didáticos, você tem diversas formas de escrita diferentes. Né? Você tem e-mail, você tem um police report, né, que você vai encontrar se você fosse o leitor de uma revista e a revista está pedindo para você dar escrever uma review da cidade que você mora. Então você tem diversos tipos de textos, tanto formais quanto informais, né? Então é interessante você conhecer, né, o formato que você precisa produzir, né? E assim, aquela grande coisa, né? Alguns alunos me perguntam, professor, por que a gente tem que praticar a escrita sobre, tipo, escrever carta, por exemplo? Por que escrever carta? Se hoje em dia a gente passa um WhatsApp, passa um e-mail, sabe? Assim, cada ponto, cada coisa que você consegue desenvolver na escrita, ele é válido. E ele não só é válido, como ele provavelmente vai ser avaliado, ele vai ser testado. Então, assim, se você tiver o interesse de engajar mesmo no idioma, você vai se deparar com provas de proficiência que vão pedir para você escrever uma carta, que vão pedir para você escrever uma aplicação para entrar numa universidade. Mesmo que você às vezes nem faça parte daquele contexto, você precisa daquele conhecimento. Então, é interessante que a gente tenha essa ideia, né, de que em algum momento a gente vai precisar botar aquela escrita em prática. Para além disso, a gente precisa realmente, como a Suelen comentou, né, focar na próxima pergunta: para quem eu estou escrevendo? Né? Em âmbito de sala de aula, a gente normalmente a gente pensa, eu estou escrevendo para o professor. Não, não é bem assim, né? Dependendo da atividade, assim, você sempre precisa prestar atenção dentro do comando, tá lá, você está escrevendo para o seu tio que mora em outro país, você está escrevendo para uma instituição séria. Então, a partir disso, você já começa aquele exercício: que tipo de palavras eu vou usar? Que tipo de estruturas gramaticais vão me ajudar a levar a minha mensagem? Então, antes de você começar a botar para fora as palavras, você precisa, né, levar em consideração esses tópicos. Não só esses, né, como outros também. Isso, exatamente. E aí entra a questão, né? O que eu vou escrever? Para que eu vou escrever isso, né? E aí o objetivo, a meta ali que você vai ser, o seu e-mail, vai ser para quem, né? O seu bilhete, né? Na verdade, o bilhete para quem? O seu tweet. O tweet, né? Ou então aquele direct, aquele message, né? Que você tem que... até mensagens, assim, em aplicativos de relacionamento, né? Como é que você vai chegar ali no seu texto, né? E você tem que saber, né, após essa audiência, né, específica, claro, o que você vai ali submeter, a ideia geral. E esse propósito, né, essa informação, essa forma de persuadir, de convencer o seu leitor, né? Como é que vai ser todo esse convencimento, né? Como é que a gente pode convencer, né? E aí, entre essas questões
da argumentação, de como você pode argumentar uma ideia, né? E aí essa história ela vai ser relacionada, né, ou vamos dizer assim, um ponto científico, ele vai ser relacionado, né, a um evento, a um entretenimento. O que você acha que vai poder desenvolver daí, né, essas reflexões na sua escrita específica, né? Claro, aqui a gente está dando uma ideia geral, global, mas que já é uma forma de a gente refletir nessas etapas, porque todas elas são importantes para a construção da sua escrita, né? Nenhuma delas é defasada nesse sentido aqui, tá? Quer completar alguma coisa, Sérgio? Não, com certeza. E assim, a questão do propósito não é necessariamente aquela coisa do propósito pessoal, né? Então, a gente precisa realmente ter um pouco de prática, né, em diferentes formas de escrita, mesmo que, geralmente falando, ela não faça parte do nosso contexto, né? Porque, como eu falei, você vai se deparar com isso em provas, você vai se deparar com isso em materiais didáticos, você vai se deparar, né, com isso, com essas estruturas. Então, seja você usando o inglês, né, na sua vida pessoal, seja usando o seu inglês na vida profissional, vai chegar o momento, né, em que você vai precisar, e aí você não sabe, às vezes você não conhece o formato, né, do texto, né? Então é interessante, você não precisa necessariamente se aprofundar, mas com certeza assim, ter uma boa noção, que é para que você tenha o ponto de partida, né? A leitura aí entra nesse sentido, para você saber mais ou menos os gêneros, os tipos, né? O que você vai especificamente ali, mais ou menos, trabalhar, né? Já que aqui a gente está também tratando, por exemplo, de textos acadêmicos, né, tanto de TCC, monografia, trabalhos de monografia, tanto dissertação e teses, né, cada um desses perfis, né, de trabalhos acadêmicos, eles têm uma certa visão, né, e aí se você for trabalhar com questões da escrita, né, específica nesses casos, tem que ser voltado para o público também, assim, para chegar numa forma acessível, que, claro, existem trabalhos que são muito difíceis de se entender, de interpretar pelos meios da ciência. Então, aqui é uma sugestão, já deixamos essa dica, né, já que desse início de writing, que fique acessível para todo mundo, né, do porteiro do seu apartamento até, né, lá o doutor PhD, que ele consiga entender mais ou menos o que você quer passar, tá, pessoal? Porque aqui levantar a bandeira da acessibilidade do conhecimento, né? Isso, que isso é interessante a gente também procurar não fazer um texto muito estilístico confuso, sabe? Então, tentem facilitar para o seu leitor, né? Que essa é a grande discussão que eu tenho carregado comigo e eu tento desenvolver também na minha escrita, sabe? Eu acho que isso é muito compensador, você também alcançar esses públicos aí, né? Tem razão. É isso, queridos. Um abraço. Não sei se... Quer falar alguma coisa, Sérgio, para encerrar aqui esse nosso momento? As considerações finais que você deu, elas foram realmente muito boas. Eu concordo, na verdade, plenamente com isso. É uma tecla que... é uma coisa que a gente até ouve falar, né, mas parece que a gente tem uma certa dificuldade de botar em prática, né? A questão de deixar o texto organizado de uma forma que tenha um fácil acesso àquele conhecimento. Porque, poxa, a gente sabe que a produção científica ela é extremamente importante. Então, por que não todo mundo conseguir adquirir aquele conhecimento, né? Então, assim, não, todo mundo assim, obviamente que é uma forma muito geral, né? Mas, assim, tentar abraçar o maior número possível, né? De pessoas dentro desses diferentes perfis de público. A vantagem do inglês é que ele realmente, assim, eu considero, assim, não sei tu, né, mas ele é uma língua muito direta, né, ele não tem muitos caminhos de enrolation, né, não tem. É até uma curiosidade interessante, porque, assim, óbvio que, por exemplo, se você comparar um artigo em inglês
com, sei lá, uma história em quadrinhos, você vai, obviamente, né, ver uma diferença, mas tipo, não é uma coisa tão discrepante assim, né? Tipo, as estruturas elas são as mesmas, elas só são apresentadas de uma forma diferente. Então, Interessante, realmente... Mas isso são cenas dos próximos capítulos.